Boa tarde, povo de Deus. Mais um episódio, mais uma convidada muito especial aqui com a gente no PaxCast. Hoje o episódio é de número 10, hein? Olha que o número 10 tem grande representatividade, né? E muito feliz com a presença dessa convidada. Vocês vão conhecer já já a história dela, um pouquinho, né, da história dela. A gente está gravando aqui na loja Ora Pronobis. Ela hoje tem missão, né? Nesse dia que a gente está gravando aqui, ela tem missão no grupo de amigos também da Canção Nova, na paróquia Nossa Senhora de Fátima e Santo Amaro. Então a gente aproveitou a carona, aproveitou que ela já passou ali a balsa, já para aqui na loja e depois continua a missão dessa noite. E aí você vai poder conferir esse bate-papo, esse conteúdo muito bacana, essa formação, posso assim dizer também, né? Porque ela tem isso, né? O Instagram dela, depois ela vai divulgar para vocês, traz muito conteúdo também informativo, né? Não só para nós mulheres, mas para a família no geral, para o ser, né, individual também. Então, hoje eu estou aqui com a Dri Ellen, gente. Estava ensaiando aqui nos bastidores. Dri Ellen Carvalho, é isso? Seja bem-vinda, Adriele. Deus Muito abençoe, obrigada. Viu? Obrigada pelo sim. Eu que agradeço o convite, né? Uma alegria estar aqui com vocês, né? Sempre bom, né? A gente poder falar de Deus, a gente formar esse bate-papo gostoso, né? Amém. E aí, Adriele, conta um pouquinho agora da sua história. O povo é curioso, viu, Adriele? Quer saber primeiro quem é, o que está errado aí, o microfone. Aqui é assim, viu, Adriele? A gente chegar mais um pouquinho. Aí, chegou? Está bom. Foi. Aí o povo é curioso, o povo quer saber quem é a Adriele, se é casada, se tem filhos, fala, faz, o né? que faz, onde vive, é tipo, né? Aquele programa que a gente não gosta de falar da emissora, Sei, né? Que acontecia às sextas-feiras, sabe? Sei bem qual Então, que é. fale pra gente um pouquinho, quem é a Adriele? Então, eu sou Adrielen Carvalho, eu sou casada, tenho 3 filhos aqui, um filho no céu, para graça de Deus. Tenho o Miguelzinho de 9 Um intercessor anos. lá no céu, né? Graças a Deus, né? Cuidando de nós. Tenho o Miguelzinho de 9 anos, a Cecília de 5, o Rafa, né, no céu, e a Maria Laura de 1 aninho, vai fazer 2 esse ano. Uma delicinha, né? né? Caçulinha. Caçulinha, nossa, Então alegria é um da casa, menino os 3. e duas um menino meninas. e 2 meninas. E quantos anos para ter tudo isso? O Miguel tem 9, a Cecília 5, a Maria Laura 2 e eu tô casada desde 2010. Você acredita que eu casei com 19 anos? Sério? E não te chamaram de doida? Não, na época? Muitas vezes, Muita, né? né? Inclusive falaram pra eu não casar, porque era meu primeiro namorado, Ah, né? meu Imagina, Deus, né? sempre tem, né? Vários conselhos. Você tá pra com não 29, casar. você estava me falando. Eu tô com 33 agora. 33, tá certo. 33 anos. Casou eu faço, com 19. Casei com 19, aí eu faço parte da obra Jovens Sarados também. Jovem Sarado está dominando aqui esse PaxCast, hein? É? Ai, que legal. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui. Isso aqui? Tá bom? Foi? Pronto. Show. E aí você Obrigada. faz parte, então, da obra Jovens Faço Sarados em parte São Vicente. Em São Vicente, eu entrei grávida do Miguel em 2015, é a alegria da minha vida. O Miguel já é um jovem sarado, então. Miguel já é jovem sarado, já. Não, os 3, eles já se intitulam assim, jovens sarados. Foi Que o antes e o depois da bacana. minha vida, né? Os jovens sarados, né? E a Adriele, porque o pessoal pensa assim, né? Tá na obra Jovens Sarados, ou canta, ou dança, ou faz teatro, ou prega. Algum desses 4 você né? faz? Agora eu estou pregando, né? Com a graça de Deus, Ministério eu de Pregação. faço parte. Hoje eu estou, na verdade, no Ministério de Formação Humana em Cura Interior. Era formação humana, agora ficou formação humana em Cura Interior. E aí, com isso, vai vindo mesmo a necessidade missionária, né? De você ir ao encontro e falar de Deus. Tão importante, formação humana, que casa, né? Junto com o Cura Interior, com a minha profissão. Sim. Que eu sou psicóloga, sou logoterapeuta. Aí entramos né? no X da No questão, X da gente. questão. A Adriele é a profissão mais concorrida dos Ah, últimos tempos, né? verdade. O pessoal fala profissão do futuro, né? Pois é. Mas e aí, conta um pouquinho então dessa sua formação psicóloga e logoterapeuta. Psicóloga e logoterapeuta. E é muito interessante, né? Eu sou formada pelo ProUni e a faculdade entrou na minha vida, eu queria filosofia ou psicologia. Olha Sério? isso, né? E aí veio a psicologia, porque Deus é muito generoso, né? Me formei e até uma história muito interessante, porque quando eu entrei na faculdade, eu sempre caminhei na igreja, né? Catequese, fazer leitura na missa, grupo de jovens, né? E o que aconteceu quando eu entrei na faculdade? Ah, afastou? Com certeza. Oh, né? meu Deus. Então, Oh, toda aquela universidade gente, abençoada. Vamos Eu acho que orar pelas assim, universidades, vamos né? assim, olha, o filho passou no vestibular, você dá um vidrinho de água benta, sal, Com a certeza. cruz, porque nunca vi, né? O É ambiente. muito difícil, né? É muito difícil. E no meu caso, eu não tive problemas, assim, em relação Mas você a... pensa que é por conta, é um choque da idade que todos passam, né? Ou é uma questão mesmo da mistura ali de
culturas, de É valores. multifatorial, né? Porque, que nem, por exemplo, no meu caso, eu já tinha uma criação na igreja, eu já era muito ativa no grupo de jovens, só que quando eu me deparei na faculdade, além de ser aquele período que você faz muitos questionamentos sobre a sua vida, sobre as verdades Sim. da vida, eu fiz psicologia. Então, quando eles trazem a questão da filosofia, dos autores, tudo mais, que a gente não precisa de Deus, que Deus é uma invenção, Dá aquele choque. dá aquele choque. Então, peraí, eu fui Você sabe que a minha iludida, então não é sobrinha bem tá assim, né? fazendo psicologia e ela chegou a falar que tem uma professora que não permitia falar de Deus na sala de aula. Eu Nada. acredito. Nada. Eu Meu acredito, Deus muito do difícil, céu. né? E aí começa a ter muita demanda da faculdade mesmo, você começa a falar no grupo, você começa a faltar na missa, aí você vai enfraquecendo a fé e aí acaba gerando tudo, né? O pouco tempo que você tem, você quer descansar, você vai fazer trabalho, você quer namorar, eu já namorava. Então, acabou que eu me afastei e foi muito ruim. E o seu namorado já era da caminhada? Já era da caminhada, a gente se conheceu na igreja, no grupo de jovens. E aí, nesse seu período de afastamento, ele nos afastamos também... os dois, né? Ele também entrou na faculdade junto comigo, né? Uhum. Aí nos afastamos os dois. Foi muito triste, né? Mas Deus é tão bom. E durante todo o período da faculdade? Você... Não, do meio da faculdade pro final. Mas aí também foi quando eu casei e através do sacramento do matrimônio, Deus foi chamando pra perto de novo, né? Oh, meu Aí Deus. começa a ir pra uma missa aqui, minha casa era próxima a uma paróquia, né? Uhum. Depois eu me mudei, vim pertinho pra paróquia, e aí veio Jovens Sarados, quando eu engravidei. E, gente, e assim, toda alma tem sede de Deus. A gente falava isso semana passada aqui. Toda alma. Toda alma tem sede de Deus. E acho que tem um ensinamento, eu não sei se é da Edith Stein, que ela fala que até quando você não está buscando a verdade, é a verdade que você busca. Quer dizer assim, então todo mundo busca a Deus. Mesmo que achando que não está buscando, mas Exatamente. busca porque é uma sede da alma, não tem jeito, né? E nós não podemos esquecer que a providência de Deus vem em nosso favor. Né? E aí, quando eu me mudei, né, de casa, por coincidência, eu vou dizer coincidência, né? Mas você já sabe que não é. Na esquina da minha Já casa... Já o Nelson vai falar Deuscindência. Deuscindência, né? Porque não é mesmo. E aí, tinha uma paróquia. E no dia da minha mudança... Olha que incrível. No dia da minha mudança, quando o caminhão de mudança parou para fazer a mudança, estava estacionado na porta da minha casa nova, que eu ia começar a morar, o padre que me casou. Uau! Quando eu desci do carro, que eu olhei para ele lembra, mãe? Quando ele olhou para mim, ele falou assim, agora não tem mais desculpa, né? Nossa! Você acredita? E aí eu, pois é, ele um Isso que é padre, hein? nele. Foi buscar em casa. Foi literalmente, né? Buscar em casa. Um padre que eu tenho muito carinho. E é o seu pároco até hoje? Não. Eu acho que ele estava aqui no Guarujá, o padre Almiran, conhece? Padre? Almiran tá na Praia Grande? É. Padre Almiran. Mas acho que ele chegou a ficar aqui, Eu né? não... Maravilhoso, gosto muito aqui. dele, de forma especial. Assim, Não cuida tem muito como, de nós. né? Cuidado, E aí, pastoreio. Exatamente. Aí na hora ele falou agora, né? Eu lembro que quando eu casei ele estava de férias. Ele, eu não acredito que você marcou o casamento no dia das minhas férias. Nossa. E ele veio só para me casar. Uau. Foi muito especial. Esses cuidados que Deus vai colocando mesmo na nossa vida. Então a né? sua retomada foi através do Jovens Sarados? Foi através do Jovens Sarados. Eu falo muito assim. Mas você já tinha tido aquele encontro, assim, já pessoal? Já tinha tido o aquele... encontro com Deus. Eu participei primeiro do grupo de perseverança dos jovens, depois da catequese, que eu amava o grupo. E aí depois eu quis entrar no grupo da renovação carismática. Tá. Aí eu entrei no grupo da renovação, aí por consequência uma amiga minha da escola me convidou, e aí depois foi minha mãe, aí foi minha irmã, aí foi minha namorada, e foi vindo a família, foi todo mundo. né? E foi maravilhoso. Então, eu já tinha tido o batismo do Espírito Santo, já tinha tido uma experiência com Deus. Você vê como é um ambiente tão sujo, assim, a universidade, porque com toda essa experiência, né, que você já tinha tido isso. Já tinha tido. E ninguém está imune, né? Por isso que a gente tem que ficar muito em vigilância. Muito em vigilância. Mas eu sinto que a minha alma realmente ela tem sede de Deus, porque nesse grupo de oração, por exemplo, só tinha eu, assim, eu era muito novinha e todas as senhorinhas, né, rezando a terça. Né? Conhece, o que foi aí, gente? O meu deixar ou o microfone. teu? O seu. O meu. Acho que é o seu. É isso aí. O Dirley que está aqui com a gente é coordenador do grupo de oração. Meu Deus. De vez em quando dá umas discrepâncias dessa, né, Dirley? 2% jovens e 80% apostolado da oração. Mas é normal, por isso que o jovem ele fica tão perdido hoje, porque é uma fase assim que eles querem estar com os mesmos, né? Tipo, as mesmas ideias, valores ali, a mesma idade. Sim. E eu me senti atraída de uma forma que eu não sabia explicar, porque realmente só tinham senhoras. E eu não queria ficar no Ministério Infantil. Olha. Eu falava, não, eu tenho 13 anos. Eu não vou mais ficar no Ministério Infantil, eu quero ficar aqui. E era maravilhoso, né? As pregações, né? O batismo do Espírito Santo. Eu tinha sede demais, né? E aí queria levar todo mundo, né? E aí aquela coisa do primeiro amor, tem que levar todo mundo na marra, todo mundo né? tem que sentir o que eu tô sentindo. Todo mundo tem que sentir o que eu tô sentindo.
sentindo, tem que ter a experiência que eu tive. E aí depois isso foi roubado, né? Isso foi roubado. Por isso que a gente realmente precisa trabalhar muito a evangelização da juventude. Muito. Que faz sentido na obra que eu estou hoje, né? Porque assim, eu creio que, graças a Deus, que, né, por providência mesmo, você pôde passar por tudo isso antes de ir para a faculdade. Porque, querendo ou não, a sementinha estava ali, né? Sim. Você tinha já todo um conhecimento. Então, por já mais que sabia tudo quem era aquilo foi Deus. oferecido para você, né, e por uns instantes, né, alguns anos, você pendeu ali para aquela outra situação da universidade, mas estava lá a sementinha. Então, uma hora ou outra, você ia... Sim. E você sabe que é de forma muito sorrateira, né? Porque eu nunca tive dúvida de Deus. Mas será que é necessário viver a doutrina dessa forma? A questão central Será que eu não estou é sendo muito Deus. radical? Será que eu não estou sendo muito radical? Será que precisa tudo isso, toda semana, ser desse jeito, Sim. né? Então, nesse sentido. Já tem muita demanda, né? Eu não quero mais esse compromisso, né? Então, Aí devagarzinho vem muito vai a ideia roubando, também, né? assim, da prosperidade, né? De, investe esse tempo para o seu futuro, para a sua carreira, né? Para a sua melhoria, né? Só de corpo, né? E muito na minha faculdade era muito assim um pensamento de que Deus não é necessário, Uhum. né? Muita liberdade, decisão, é você quem vai fazer e pronto, acabou, né? Mas, enfim, tava ali, né? Tava ali dentro. A chama só diminuiu, né? É aquela história hoje, Dodô. Você é o autor da sua vida, né? Você faz acontecer e pronto. E aí, terminada a psicologia, aí, terminou a psicologia e conheceu os Jovens Sarados ou foi ainda na faculdade? Não. Foi bem depois, na verdade, né? Eu já estava trabalhando na área, já trabalhava em RH, nossa, trabalhava muito. Eu trabalhava numa agência de empregos. Nossa. Então, eu trabalhava muito. Eu era comissionada, fazia hora extra, fazia todas as vagas das empresas do Polo Industrial de Cubatão. Uau! Então, você imagina, assim, são vagas operacionais. Então, era vaga que exigia muita demanda física, de você convocar 100 pessoas para selecionar 10. Então, era, assim, muito desgastante. Foi um tempo que minha vida ficou focada realmente só no trabalho. Né? E aí, nesse intervalo que eu me mudei, que aí no dia que eu me mudei, essa igreja na esquina da minha casa, ela se transformou em paróquia. E aí, tava muita gente do meu passado que começou a frequentar ali também. E aí o pessoal ficava, padre, insiste ali naquele casal, porque aquele casal tocava na missa. E essa casa apareceu por providência? Na internet. Nossa Senhora. Na internet. Eu fui me mudar porque... Deus usa os meios de comunicação. Deus Use usa. muito. Já diz a encíclica do Papa São João Paulo II, a Evangelii Nuntiandi, que é até da onde nasceu a Canção Nova, né? Lá ele já falava dos usos de meios de comunicação. É um dom, né, de Deus também, né? É um dom na evangelização, né? Mas eu digo por providência. Sabia que você ia procurar uma casa. Inacreditável, Deixa eu né? colocar uma casa na rua da paróquia para essa jovem voltar para Deus. E no dia que a capela estava se transformando em paróquia. Então, tinha vários sacerdotes. Tava o bispo, imagina, no dia da minha mudança. Nossa. E aquela movimentação na igreja e tudo aquilo. E aí, nós começamos a caminhar de novo. Aí, a minha madrinha falou assim, vem tocar que vai abrir um grupo de jovens chamado Jovens Sarados. Eu preciso de alguém para tocar. Porque como vai abrir, não tem ninguém para tocar. Mas você toca? Meu marido. Meu marido toca. Toca violão, todos os instrumentos. E aí... Ele olhou, amor, ficou tem na um músico dúvida. para trazer. Tem um músico, todos os instrumentos. E aí ele falou assim, eu vou. Eu falei, você vai? E eu com aquele barrigão. E fazia muito tempo que ele não participava. Não, nem missa. A gente chegou numa fase que nem pra missa a gente ia. Nossa. Tava indo pouquinho. Sabe quando você vai esporádico? Assim, quase domingo de Ramos e Páscoa, assim, né? E aí ele falou, não, eu vou. Quando ele falou, eu vou, porque houve uma grande questão aí também, que acho que entra um pouco no assunto da mulher. Quando eu engravidei, veio um choque muito grande de pensamento que quem eu vou ser para os meus filhos? E aí começou a questionar Preocupação de novo, de construir uma referência para eles, né? Exatamente. E aí ele trazia muito essa questão, né? Quem que eu vou ser para os meus filhos? E aí veio esse convite, a mudança foi tudo assim, né? E aí ele falou, não, eu vou. E ele foi. E na inauguração do Jovens Sarados foi um luau com adoração. Nossa. E aí naquela adoração já recebi meu primeiro milagre. Porque eu estava grávida e o Miguel não encaixava. E eu sentia muitas dores, muitas dores. Quando chegou na adoração, eles começaram a clamar o batismo do Espírito Santo e uma mulher rezou por mim. Mas na hora que ela rezou, eu senti o Miguel virando assim, tipo... Eita. Eu falei, não, ele virou agora. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei, gente, o Miguel virou, eu tenho certeza. A dor sumiu, o Miguel virou. E ele, não é assim, não é assim. Quando chegou na terça-feira, eu tinha exame de ultrassom. Quando chegou na terça-feira, que o médico foi fazer o exame, eu nem perguntei, porque eu já tinha certeza. Certeza da mãe. Certeza. Aí ele perguntou pro médico, doutor, assim, só pra ter dúvida, ele conseguiu encaixar, tá tudo certinho? O médico tá tudo certinho, ele já encaixou. Uau.
E aí veio eu já tinha certeza, mas veio uma paz muito grande, né? E uma sensação de Deus está cuidando De cuidado, de nós. isso que eu ia falar. Deus está cuidando E apesar de nós. de, né? Eu acho que vem isso na hora. Nossa, com certeza. Eu não mereço, né? Apesar de eu ter, né, trocado, né? Exatamente, Mas né? Deus sempre Ter deixado cuida de ali Deus nós. de segundo plano, né? E aí ele cuida de nós, foi uma providência muito grande. E aí veio, parece que a nossa alma lembra, vem aquela faísca, né? E aí nós começamos na caminhada de novo, estamos em Jovens Sarados até hoje, graças a Deus. Nunca mais né? saiu. Nunca mais saiu. Aí veio a logoterapia, que é Aí uma especialização. Veio a logoterapia. Aí não saiu, mesmo. Não, claro que não. Aí que tudo fez Agora ninguém me tira. Ninguém me tira, né? Porque tinha muito essa questão, né? Tem as abordagens da psicologia, são muito válidas em vários olhares do ser humano. Só que eu sentia que faltava alguma coisa que unisse a minha vida como um todo. Sim. Porque quando Naquilo que você acredita Naquilo com que eu aquilo que você acredito. exerce. Porque o corpo, ele é integrado, né? Nós não temos mente, corpo, né? Separado. A vida não funciona assim, né? E eu Tudo queria... orquestrado, né? E eu queria essa possibilidade de olhar. E aí, uma vez conversando com um rapaz fazia acompanhamento lá na Pantocrator, e ele falou que a formadora dele na Pantocrator era psicóloga e era especialista em logoterapia. Ah, isso é Eu falei, o que é isso? É de comer? Eu nunca ouvi falar disso na faculdade. Nunca ouvi falar. Pra você ver, né? Como Nunca ouvi não falar. E eu falei, não, mas eu sou psicóloga, eu nunca ouvi falar disso. Ele, não, mas ela é, e é maravilhosa, então você tem que ir atrás. E nisso eu comecei a ir atrás, eu falei, gente, é isso, é isso. Aí um amigo meu me emprestou um livro, eu li, aí eu fiquei apaixonada. Que é a busca pelo sentido da vida. Sim. Que é onde a gente entende. É Viktor né? Frankl, né? Viktor O pai, Frankl, né? o fundador, Fundador. isso, né? E aí explica um pouquinho pra gente, porque algumas pessoas, principalmente quando a gente está, né, inserido aí na igreja, a gente ouve falar, né? Porque, é claro, é muito bem vista a psicologia, mas quando tem a questão da logoterapia já Tem acende olhar, algo né? a mais, né? Exatamente. Então explica um pouquinho pra gente como que funciona a logoterapia. Então, a logoterapia, eu falo que eu sou suspeita para falar. Primeiro porque ela é uma abordagem aberta, então ela tem a possibilidade de você trabalhar várias abordagens juntos, se você precisar de uma ferramenta de outra abordagem, coisas que as outras não têm. As outras são quase time de futebol. Fechadinho. Você tem que ficar ali, só ali. E a gente sabe que cada pessoa é de uma forma. Sim. Às vezes uma ferramenta que funcionou, uma estratégia que funcionou para uma pessoa, não vai funcionar para outra pessoa da mesma maneira, né? Então a logoterapia ela te permite isso. E em fases da vida também muda a forma de... Muda tudo, muda contexto, muda a fase da vida, muda principalmente a individualidade da pessoa, né? E a logoterapia, ela permite tanto essa flexibilidade como o principal, que é a busca do sentido. Esse acreditar que o sentido está fora de nós. Certo. Se você prestar atenção, presta atenção nas redes sociais. É tudo falando sobre quando você vai levar em consideração a psicologia. O amor próprio, eu preciso me amar, eu preciso fazer o que é importante para mim. Então é um fechamento. É tudo alto, né? O autocuidado, o auto... Exatamente. Tudo voltado tudo para você. dentro. Então a logoterapia, ela ativa o movimento ao contrário, é para fora. E eu acho que por isso que tantas pessoas sofrem, porque você não vive só com você mesmo. Não vive. Né? Você vive numa comunidade, você vive num bairro, você vive com família, são várias pessoas, né, que agem de várias formas. Então você fica só no eu. Na hora que você precisa lidar com o outro, eu acho que é aí onde nascem as frustrações, né? Sim, e te leva ao egoísmo, né? Sim. Porque a nossa vida o tempo inteiro é social. Mas agora uma pergunta polêmica. E como lidar com isso num mundo que hoje tanto se fala dos coachings, né? Que é tão essa questão do você pode, você consegue... Então, eu falo que nada é 100% ruim, porque o problema não está nos coachings. É a falta do equilíbrio, O problema né? está na abordagem. Porque eu vou ter coachings excelentes. Eu mesma conheço coachings excelentes. Bons. Mas vão ter coachings que a gente vai falar, como todas as profissões, Sim. que você vai falar, nossa, né? Eu sei que tem muitos psicólogos que falam que, né, roubaram o nosso lugar e tal. E isso não é bom, esse pensamento. Porque não, cada um conquista o próprio lugar, Sim. tem gente precisando Tem de espaço todo para mundo. todo mundo. Porque o coaching ele é muito focado na questão do comportamento, na questão prática, na questão daquela meta em si. Tá. A psicologia ela vai muito além disso. Ela vai ter desde as psicopatologias das doenças até as questões existenciais que envolvem absolutamente tudo. Né? Então a gente precisa sim tomar esse cuidado, né? Eu consigo, depende, mas aquilo é para mim. Aí vem a questão do pensar. Mas aí de repente você
já teve essa prática de você estar ali com o paciente e identificar que para aquela situação que ele precisaria, de repente, é um coaching, é uma abordagem mais específica para aquele assunto? Já aconteceu. Já aconteceu. E aí a gente faz o encaminhamento Tranquilamente. Por exemplo, às vezes eu estou atendendo a algum caso que eu falo, olha, um caso de toque, por exemplo. Uhum. Alguém com uma abordagem comportamental talvez conseguiria auxiliar esse paciente. Falou assim, olha, esse caso talvez a pessoa não está desenvolvendo comigo. Seria melhor que fosse um psicólogo homem. Porque Certo. na história dela, ela não vai conseguir vincular bem com uma psicóloga mulher. Nossa. Porque a gente tem que ter esse olhar, né? Tem que ter esse olhar. E eu tenho que ser humilde para falar, olha, eu acredito que é melhor você passar com outro profissional. Isso é necessário, assim, acho que todas as profissões. Você olhar, você desejar de verdade a melhora da pessoa. Porque quando você deseja de verdade a melhora da pessoa, você é capaz de reconhecer que fala assim, olha, eu acho que essa pessoa desenvolveria melhor com outro profissional, com X profissional de tal maneira. Entende? Nossa. Mas a preocupação fundamental é você levar a pessoa ao uso da própria liberdade, ao uso do discernimento. Ela precisa, essa Dirce. ela precisa discernir sobre a própria vida, porque nem mesmo essa orientação não cabe à decisão do psicólogo. Porque às vezes eu já tive paciente que fala, não, doutora, mas eu não quero porque eu não consigo vincular a confiança. Certo. É muito difícil construir confiança e eu construir o vínculo de confiança com você. Porque a base do acompanhamento psicológico é o vínculo de confiança. Mais importante do que qualquer abordagem é você desenvolver a confiança com a pessoa. Porque aí sim, você vai conseguir entrar na ferida. Porque o atendimento, você começa trabalhando questões superficiais. A pessoa não vai de cara abrir, ó, aqui dói. Primeiro que às vezes ela nem tem consciência. Ela nem sabe exatamente onde está a dor. Descobre no trajeto, ela né? vai no trajeto, né? Então é muito comum, principalmente nós mulheres, né? Como você falou do mês das mulheres. Nós mulheres, nós estamos com diversas demandas, diversos papéis, diversas cobranças ao mesmo tempo. Como é que eu vou entender? Entende? Às vezes eu estou olhando só o sintoma, não estou olhando a causa. Ou eu estou olhando a causa, não estou olhando o sintoma. Ou eu estou olhando o sintoma que está sendo reforçado por aquele trabalho. Então, naquele trabalho específico, como é que eu vou trabalhar esse sintoma? Entende? Então, é muita coisa envolvida. E aí a proposta, dito tudo isto, a proposta da gente bater um papo aqui hoje é justamente por essa questão aí do Dia das Mulheres, né? Amanhã, inclusive, meu aniversário, 8 de março. Nasceu num dia especial, né? Dia especial, mas eu digo que esse dia ficou mais especial quando eu descobri que é o dia da aparição de Nossa Senhora das Lágrimas, porque eu fiquei apaixonada pela aparição de Nossa Senhora das Lágrimas e é justamente 8 de março. Mas aí, voltando, a ideia que a gente trouxe a Adrielen aqui para a gente bater um papo assim, porque eu vejo muita dificuldade, e ela, né, com certeza, atendendo as pessoas deve perceber isso, de nós ordenarmos, né, tudo, o ser humano, e aí fala, não, tudo é rotina, tudo é você por ordem, tudo é você elencar o que é prioridade, né? Mas como a mulher fazer isso, você acabou de falar, com tantas tarefas, né, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e aí depois vem os filhos, porque é uma realidade você sozinha, solteira, quando você casa é uma outra realidade de prioridades, quando você tem filhos é outra. Quando você tenta orquestrar tudo isso e ainda uma vida profissional ou um ser missionária, né, tudo isso acumula, né? E aí, no meio de tudo isso, como por questões mesmo, assim, o que Deus nos ensina, né, nessa questão da ordem. Eu vi, acho que alguma postagem sua, você falando isso, que quando a gente entende, né, essa ordem das coisas que Deus nos pede, que a gente vive isso bem, todo o resto se encaixa. Se encaixa, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Eu falo sempre que primeiro Deus, sempre, né? Sempre. Acho que você deve ter falado do isso que eu postei, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Sim. E depois o próximo como a ti mesmo, né? Então, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, logo eu me amo. Porque eu vejo que é muita dificuldade você virar para a mulher e falar assim, não, em primeiro lugar não é seu marido e seus filhos, em primeiro lugar é Deus. Até aí, ok, né? De vez em quando a gente escapa um pouco, né? E você vê muitos relatos de mulheres que afundaram o casamento porque colocou o marido como centro de tudo, né? Como o dono total ali de todas as coisas. E na verdade, é essa ordem natural de
primeiro Deus, né? Aí vai, mas aí na hora que você fala assim, não, seus filhos não, primeiro seu esposo, aí eu acho que já trava. Nossa, eu acho que aí dá uma confusão, não entendi, né? E você sabe que todos nós vamos tendo muita dificuldade com isso. Eu, hoje, no consultório, 90% dos meus pacientes, eles são cristãos. Ou muito praticantes católicos, ou muito praticantes evangélicos. Então, eu já tive a graça, né, de atender freira, sacerdote, seminarista. Nossa. Então, você consegue ver as dinâmicas mesmo de cada vocação. Será que tem vaga para mim, Dirley? Assim como... Não sou religiosa, sou pecadora. Não, são os casos, né? Assim como também os nossos irmãos evangélicos, né? Os líderes de células, enfim. Então, é muito interessante porque você consegue ver como é difícil para todos nós. É uma realidade geral. É uma realidade geral. Então, eu preciso ter essa dimensão, né? Que primeiro Deus, depois pessoas, depois coisas. De forma bem, eu falo, bem didática. Primeiro Deus, depois pessoas, depois coisas. Em relação à nossa vida, nosso casamento. Primeiro Deus, depois o marido, depois os filhos, depois parentela, amigos e profissionais, tudo mais. Só que aí há uma grande e imensa confusão. Por quê? As pessoas, o que eu vejo na prática? Elas confundem muito Deus com a vida de serviço de leigo da paróquia, né? E uma coisa não necessariamente está vinculada à outra. Né? Porque a minha relação com Deus é a minha vida de oração, é a minha intimidade, sou eu com o Senhor. Você diz o servir. Servir, um ministério, uma pastoral que a pessoa está inserida, ela acha que porque ela está fazendo aquilo, ela... Exatamente. Tá... E aí você vai vendo várias crises conjugais, na verdade, além. Porque acaba faltando um equilíbrio, porque né? Acaba faltando e aí não equilíbrio. Cuida da igreja doméstica. Não cuida da igreja doméstica. Então, ambas as coisas são importantes, mas eu preciso ter claro a ordem das coisas, né? Que o matrimônio, ele é um sacramento. Eu preciso cuidar, que os filhos são os frutos que se vão, né? Precisam ser bem cuidados. E aí entra uma outra confusão, que é a questão do tempo. Quando eu falo que uma coisa é prioridade, não significa que é a que eu vou gastar mais tempo. Olha, eu já estava fazendo essa confusão fácil, no automático aqui. Não, já misturei tudo, né? Por quê? Vamos pensar pela lógica. Se eu entendi que primeiro Deus, depois o marido, depois meus filhos, depois a minha vida comunitária, seja parentela, religiosa, trabalho... Na prática, não é meio óbvio que o meu filho vai demandar mais tempo de mim do que o meu marido? Com certeza. É o que necessita de mais atenção. É o que necessita de mais atenção. Então, não necessariamente que por isso eu coloquei ele em primeiro plano. Há uma confusão, né? Qual seria isso, na verdade? Essa prioridade é a minha coerência na importância das decisões. Não é sobre quantidade de tempo. É sobre prioridade e importância. Não é que o filho é menos importante, não é isso ainda. Mas você entende? Quando eu vou tomar uma decisão, eu vou olhar o contexto da família. O que é importante para mim, para o meu marido, para os meus filhos, para tudo. Eu vou te dar um exemplo básico, que eu acho que o testemunho ele ajuda muito, né? Esses dias, aí eu volto de novo, né? Eu falo muito do diácono Nelsinho, mas é porque é meu pai espiritual mesmo. E ali tem muita sabedoria de Deus. Mas o Everton entrevistava ele na semana do acampamento dos Jovens Sarados. Eu marquei com o diácono, o Everton conseguiu lá entrevistar ele e tal. E ele falava isso, ele falou assim, o problema das pregações de hoje é que o povo vende muita ideia. E ideia você pode aceitar ou não, testemunho não. Perfeito. Então, assim, porque o Padre Jonas insistia muito, né? Não que você não vá trazer uma ideia, uma pregação ali, né, em cima mas que você abra um tempo para o testemunho para exemplificar isso de fato, né? Exatamente. Porque não tem, o testemunho você não muda, você não tem não, aconteceu, história. Ponto. É isso, né? Então... E é onde a situação exige a virtude, né? Onde a situação vai exigir a virtude é ali na hora da oportunidade. Tem uma frase que a gente usa muito nas partes administrativas que a gente fala que o sucesso ele é o encontro da oportunidade com o preparo. Aí eu fiz uma adaptação para a nossa realidade, né? Tá bem Robertinha chique. É uma adaptação que eu digo que, né, a vivência da virtude ela é o encontro entre a oportunidade e o preparo. E onde é essa oportunidade? É onde eu vou ter que fazer algo que a pessoa não vai poder me recompensar. Uau. Porque é aí que eu vou viver a virtude. E quando acontece algo que eu não vou poder ter retorno daquilo ali, a minha primeira coisa que eu faço é o que eu penso? É olho por olho, dente por dente, né? A justiça. Mas era o meu direito. Mas eu estou no meu direito, não é? Sim. Mas aí entrando assim um pouco mais na questão que eu te falei do testemunho, o que aconteceu? Meu marido, ele trabalha viajando, né? Em alto mar. E ele tinha folga, as folgas grandes, fica um período longo fora de casa e um período em casa. Tá. Como eu trabalhava... É o famoso embarcado. Né? Famoso embarcado, né? A glória de Deus. 10 anos nessa vida. E aí, o que acontece? Quando ele estava de folga em casa, onde eu estava? Eu estava na igreja, trabalhando, em primeiro lugar, né? Eu trabalhava das 8 às 18 e muitas vezes não tinha hora para sair.
Então, eu trabalhava muito, muito. E ele ficava só. Então, ele ficava só quando ele trabalhava e ele ficava só quando ele dentro estava em casa. Primeiro parênteses. Segundo parênteses, eu gostava muito do meu trabalho, eu era bem reconhecida, bem remunerada, era ótimo. O que aconteceu? Eu já tinha o Miguel. Miguelzinho tinha 7 meses. Quando eu comecei nesse trabalho, era bebezinha, aquela dificuldade da gente trabalhar. Esse era o trabalho do RH que você fazia. Esse era o trabalho do RH, era uma empresa que eu amava, uma empresa maravilhosa. O que aconteceu? A empresa mudou um dos endereços e eles queriam que eu fizesse a seleção de São Paulo. Até aí tudo bem, o motorista me leva e me traz. Só que aí começou a ter algumas dificuldades. Eles queriam que eu fizesse a seleção em São Paulo 8 horas. E eu falei, então, mas eu entrei aqui, vocês sabiam que eu tinha um bebê e a escola abre 7 horas. Mesmo que eu coloque ele na escolinha 7 horas, eu até não consigo chegar em São Paulo às 8. É impossível. Não, mas você tem que dar um jeito, arranja uma babá, porque você paga para isso, porque você é analista pleno, porque você é representante da empresa do Rio de Janeiro, você é representante de São Paulo inteiro agora. Agora você responde por todos os contratos de São Paulo. E eram contratos de empresas grandes, tipo Petrobras, Samsung, Renault, empresas, né? E eu, caramba, não quero perder essa oportunidade, o que eu vou fazer? E aí eu fui espremida a tomar uma decisão. Uau. Que eu não queria tomar. Né? Porque era muito emprego. Foi muito difícil assim, para eu fazer a jornada para chegar ali naquela posição. Sim. E aí eu falei, não dá. E ela falou, não dá. Aí por e-mail minha chefe falou assim, ela vai. E eu falou, não vou, não tenho como ir. E aquela briga por e-mail, eu falei, gente, eles estão falando de mim, comigo aqui, por e-mail, eu estou em cópia. E aí eu falei, chegou o momento. Aí eu liguei para o meu marido e perguntei, você realmente, que a gente já tinha conversado sobre isso, e ele falou, olha, pode ser que caia o nosso padrão de vida em algumas coisas, mas dá para fazer. Se você precisar sair do serviço, saia, né? Eu entendo. Eu acho que para mim vai ser até melhor, né? Só que ele fala que eu amo trabalhar, então ele nunca vai existir isso. Mas ele fala, para mim vai ser até melhor. E aí eu ponderei, pensei sobre tudo isso, rezei, veio aquela angústia, né, de uma decisão dificílima. Mas eu entendi até que chegou um dia que quando chegou nesse dia exatamente das tratativas por e-mail, como se eu não estivesse ali, como se eu não tivesse. Eu falei, gente... Tô falando que eu não consigo chegar. Agora é a matrícula XYZ, né? Aí eu falei, chegou agora. Aí eu liguei no RH e falei assim, olha, desculpa, não dá mais. Né? E eu falei, não vou nem cumprir aviso prévio, eu tô muito chateada, nossa, me bagunçou internamente demais. Só terminei todas as minhas responsabilidades, né, que eu tinha, e aí eu tomei a decisão de sair. E acho que esse foi o testemunho, né? De você ordenar as coisas. Porque o emprego ali era importante, era o sustento da minha família também. Só que, meu filho... Tinha aquela questão pessoal também de conquista, né? De conquista, eu era analista pleno. Era importantíssimo isso para mim. Entende? E eu era representante no estado de São Paulo. Então, isso foi muito marcante, né? Aquela decisão. E quando eu fui rezar, o Senhor me deu a palavra. Não é possível servir a 2 senhores. Uau. Eu falei, pronto. Tá respondido, é isso, dito. Né? Tá dito, né? Só que aí não pense que porque o Senhor respondeu e porque eu tomei a decisão que é fácil. Não é fácil. Não. Você fica com dúvida, será que eu tomei a decisão certa? Será que era isso? Se eu não conseguir trabalhar de novo? E agora, né? Mas foi a melhor decisão que eu tomei. Pro meu casamento. Porque, nossa, eu conheci meu marido de novo. Olha, amor, sou sumido. Tudo bem? Como é que é? Então, assim, foi muito bom. Foi muito bom. E até para eu entender o meu lugar de mulher. Porque eu tinha muito esse lugar de conquista, de disputa mesmo, né? Sim. Sabe? De querer... Entra um pouco da questão, assim, do feminismo, você acha? Com certeza, né? Com certeza. A disputa de querer ganhar igual, de querer provar que eu conseguia também, né? E aí eu entendi. Quando eu vi que era isso, eu falei, é isso? Não. Não vale a pena. Não vale a pena, né? E não pensem que são decisões fáceis, que são decisões não são fáceis para você tomar e não é fácil para você digerir depois. Sim, administrar tudo isso depois. Mas é aquela certeza de que era o que porque a gente acaba fazer. caindo, né, Adriane, assim, numa tentação de, tipo assim, será que eu fiz certo, né? E aí, quando vem a primeira dificuldade financeira, por exemplo, você fala assim, meu Deus, o que eu fui fazer? Não vai dar certo isso, eu tenho que voltar, eu tenho que, né? E é calma, né? Nessa hora, respira, calma. Né? Eu não sei se você conhece a Aline Rodrigues, que é missionária da Canção Nova, psicóloga também. E ela trabalhava muito isso comigo, porque eu sou colérica, né? Então, aquele negócio também. Ali... E meu marido é melancólico, menina. E a gente fala que é por graça do Espírito Santo que esse casamento acontece. Mas, assim, no sentido de que
muitas dúvidas, e aí você quer logo já tomar as atitudes, e, né, enfim. E a certeza de que vai dar certo. E você quer agir, você não quer dar tempo para a coisa acontecer de forma errada, você já quer pensar em 3 opções para passar pelaquela situação. E ela falava assim, você tem que pensar que é transitório. Né? As situações são transitórias, elas vão passar. Né? Então, por exemplo, numa realidade que eu tenho 2 filhos e a mais nova estava naquela realidade que eu já tinha iniciado a loja e ela não podia ainda ir para a escolinha, né? Então eu estava naquela angústia de tipo, como que eu vou cuidar dela, como que eu vou cuidar da loja, como que eu vou cuidar do marido, da casa. E ela fazia muitos exercícios assim, calma, respira, é transitório. Daqui a um tempo ela vai estar inserida na escolinha, você vai conseguir organizar melhor a sua agenda, a rotina. Né? Mas eu vejo que é uma dificuldade muito grande e eu acho que, posso estar errada, mas para a maioria das mulheres, assim, né? Por conta de toda essa multitarefa que Não, que e a gente porque carrega. a gente quer provar que a gente dá conta de tudo. Só que o dia tem 24 horas e você precisa fazer escolhas. Pois é. Eu até escrevi uma vez no meu Instagram que a gente E aí vem não aquela dá frase, conta de meu dia tudo. tinha que ter 48 horas, né? Fala, não ia dar conta do mesmo jeito, né? Porque Eu ia você arrumar continuar atividade. tendo que fazer escolhas. E não é sobre dar conta de tudo. Nós não vamos dar conta de tudo. É sobre a decisão do que eu quero dar conta. Tá. Então, essa decisão eu preciso o tempo inteiro fazer. Né? Sobre Então, o isso que eu ia te perguntar, quero é dar uma conta. organização diária? É uma organização primeiro de valores. Que é esse primeiro Deus, depois pessoas, depois coisas. Depois, primeiro Deus, depois meu marido, depois meus filhos, depois todas as parentelas. Lembrando sempre que é em nível de decisão e importância, não é demanda de tempo. É claro que se eu trabalho fora, eu vou passar uma carga horária maior com o meu trabalho do que propriamente com o meu marido. Isso não significa que eu não vou ter meu tempo com ele e que aquilo ali tem que ser importante e que eu não posso deixar ali o bagaço da laranja. Né? Que às vezes eu falo, gente, Quando eu tô cansada, para os filhos, para o marido, para casa, às vezes a gente deixa ali o bagaço da laranja, né? E ter sempre esse cuidado de fazer esse ordenamento, de refletir. Uma coisa que ajuda muito, que a igreja ensina há anos e que eu trabalho muito no consultório, é o exame de consciência. Eu preciso parar diariamente, 5 minutinhos antes de dormir. Se puder escrever, 1000 vezes melhor. Se não puder, faz uma pausa. Como foi o teu dia? O que você escolheu? Isso é meio que para você corrigir a rota no dia seguinte? Para você corrigir a rota no dia seguinte. E até para você se conhecer. Eu acho que é até bom, porque você fica com um resumo para a confissão depois. Nossa, com certeza. Porque a gente se dimensiona... Nossa, nós temos uma visão muito deturpada de nós mesmos, né? Primeiro, nós nos sentimos a Mulher Maravilha. Nós queremos fazer tudo. E aí, nisso que nós dizemos sim para tudo, vamos nos enchendo de coisas... Eu vou fazendo tudo aquilo muito de qualquer jeito para dar conta. E aí, sabe o que acontece depois? Porque eu não quis dizer não consegui avaliar aquilo que eu não ia conseguir fazer. Frustração. Eu fico frustrada, porque aquele resultado não diz de mim. Eu olho para aquilo ali e falo, cara, eu não sou assim, tá tudo mal feito, eu não me vejo, olha a minha letra, olha como tá arrumada, eu sou tão caprichosa. Eu era assim, o que tá acontecendo? E é claro que aquilo ali não diz de você, porque você não estava ali. Você estava fazendo aquilo pensando na próxima atividade que você tinha no que automático fazer. ali. Já no automático, e a vida vai passando e você não e aí se dá sem conta. qualidade. E sem qualidade. E muito aquela questão de que as coisas da casa, as coisas das crianças não são importantes, né? Já pensou, a gente vai priorizando muitas outras coisas e essas coisas do cuidado. Esse foi um exercício da minha vida imenso que eu tive que fazer. Para mim era importante trabalhar, ganhar dinheiro, ter um cargo, né? Por isso que eu acredito que Deus me colocou nessa circunstância de eu ter que decidir ficar em casa. E aí o meu olhar abriu. Falei, nossa. E aí hoje você fica em casa. Isso há quantos anos já? Você está em casa? Questão, é porque assim, aí depois eu comecei a trabalhar da Cecília. Só que aí eu comecei a trabalhar no consultório. Tá. Que foi onde meu marido me encorajou a sair do RH e ir para o consultório, que foi uma outra jornada com São José. Porque eu falava, mas é muito inflexível, né? Você tem um negócio, né? É muito, a renda, né? Eu acho que é um dos maiores desafios, a gente sair do CLT e vai para que você mesmo produza, né, a sua renda. Sim, é muito desafiador. E ele falou, não, vai que vai dar certo. E essa flexibilidade de horário me ajudou muito hoje, com a questão da casa, das crianças. E aí, só para não perder uma coisa importante que eu trouxe aqui de exemplo, né? Porque eu acho que os exemplos ajudam muito, né? Pra gente quase finalizar, que é essa questão da gente sempre pensar na árvore. Eu falo que a árvore é um exemplo concreto que nos ajuda a entender essa questão das prioridades.
Então, o que mantém uma árvore de pé? Vamos pensar juntas. A raiz. A raiz. Então, vamos dizer que a raiz da árvore são os nossos valores. Ali naquela raiz estão os nossos valores. Quanto mais alimentados os nossos valores tiver, maior aquela raiz daquela árvore, mais coisa ela é capaz de sustentar. Então, eu preciso ter tempo para alimentar os meus valores, as minhas virtudes, as coisas que são importantes para mim, a minha espiritualidade, a minha vivência de fé. Depois vem o tronco. Quem é o tronco? O tronco sou eu. É a minha identidade, a minha personalidade, o meu caráter, a minha vocação. Tudo aquilo ali vai passar por quem eu sou. E é aquilo que eu sou que eu vou demonstrar para o mundo. E aí vem o tronco. E aí vem os galhos, as folhas e as flores e os frutos. Fruto. O que é o fruto? É o fruto da tua vocação. São teus filhos espirituais, são teus filhos biológicos, que ali naquele fruto está a identidade da nova vida. Porque é aquele fruto que vai gerar uma nova árvore, uma nova vida. Mas também tem as folhas e as flores, certo? Certo. Que são as coisas das estações. As flores morrem, vão embora, depois vem outras. São as coisas da nossa vida Passageiras. que tem as estações passageiras. Um emprego, um lugar que eu estou, algo que eu estou fazendo é passageiro. Um bem material. Um bem. É bonito, é maravilhoso contemplar uma flor, mas ela é passageira. E aí, que mais? O que a gente faz com a árvore? A gente faz caderno, faz móvel, né? Dá sombra. Que gostoso ficar embaixo, né? Da sombra da árvore é maravilhoso. Só que são outros tipos de frutos que você faz também. Certo. Só que às vezes, se o meu olhar está desordenado, eu começo a achar que a função da árvore é fazer sombra para outra pessoa. Entendi. Eu começo a achar que a função da árvore é gerar as flores que vão embora. E aí, quando eu perco alguma coisa, eu sinto que perdi quem eu sou, perdi algo muito importante, perdi a minha identidade. Só porque não estava ordenado. Exatamente. Então, todas essas coisas são importantes. Mas qual é a principal função da árvore? Gerar o fruto. Porque de tudo isso, da sombra, da cadeira, dos móveis, do papel, de tudo isso... O mais importante é o fruto. Porque no fruto está a identidade capaz de virar uma nova árvore. Uau. E dar sentido à vida. Então, sempre eu acho que essa parte didática ajuda muito. Ficou... Sempre lembra da árvore. Se eu não nutrir os meus valores, a árvore não suporta os vendavais. Ela pode estar cheia de flor. Vai cair tudo. Se eu não ter forte a minha identidade, a minha vocação, o meu casamento, quem eu sou, aquele tronco vai encher de cupim, de buracos e de bichos e vai cair tudo. Entende? Sim, e se eu não nutrir aquele alimento ali, aquele fruto que é o meu filho, ele também não vai ser capaz de gerar uma nova vida. Sim. Então, eu acho que a figura da árvore nos ajuda no concreto a entender o ordenamento da nossa vida. Resumindo, primeiro Deus, depois pessoas, depois coisas. Certo. Primeiro Deus, depois o marido, depois o filho, depois a nossa vida social. Quando você fala parentela, eu já escutei muito isso. Quando você casa, sua família é esposo e filhos, né? Isso Pai, aí. mãe, etc. Não chama nem mais de família, chama de familiares. Exatamente. Familiares é isso, né? Familiares, parentela, assim. É certo essa visão? É certo. É certo, só que sempre se lembrando que nós devemos honrar pai e mãe. Sim. Né? E sim, né? Você deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e juntos formarão uma nova família. Sim, mas aí vai aquilo que você falou, não é a questão do tempo que se dedica, mas é a Exatamente. questão da decisão. É questão da decisão. Você vai ver que é muito comum a gente que tem uma vida ativa na igreja, as pessoas falarem, nossa, quantas vezes eu já ouvi, que igreja é essa? Que te tira da família, que te rouba a família, quantas vezes, né? Quem está em casa não entende, ou quem está fora não entende. E aí a nossa coragem de viver essa verdade. Que as pessoas podem até não entender, mas nós entendemos a nossa Estamos decisão. alimentando nossos frutos. Estamos alimentando os nossos frutos. Né? É isso. Adrielen, muito bom. Acho que tem que ter episódio número 2 com Adrielen Carvalho. Dá bastante coisa. Era um pedido já, viu? Tem seguidoras suas aqui, e já tinham falado. Tanto é que eu conheci assim, porque eu acho que em algum momento eu abri caixinha e eu falei, quem você queria ver aqui no PaxCast? Aí falou, Adrielen Carvalho. Aí eu, Adrielen, quem é Adrielen? Aí eu fui atrás e achei você. Olha só, falei, que legal. Mas aí, feliz. providência de Deus, né? Você Dessa quinta-feira aqui. Mas vamos marcar um segundo papo, dá pra gente, eu acho que, trazer muita coisa bacana. Eu falo que aqui a loja Arapronobis, ela é um espaço comercial, sim, né? Mas antes de tudo, e foi uma graça que eu pedi para Deus que fosse um lugar de evangelização.
né? Então, o conteúdo que a gente traz no Instagram, no YouTube, através do canal do PaxCast, e as pessoas que vêm aqui, eu peço sempre essa graça de Deus, que elas, de alguma forma, elas sejam tocadas, transformadas, né? E que essa sede de buscar as coisas do alto aumente cada vez mais. Amém, que lindo. Então, essa sua participação, com certeza, deve tocar aí muitas mulheres, muitas famílias, muitas realidades, para que elas entendam um pouco desse ordenamento aí, dessa árvore que, né, que o principal são os frutos, mas que se precisa de algo mais, tem lá o Instagram da Adrielen, que ela traz conteúdo diariamente, né? Que é o @ Drielen Carvalho. Drielen com 2 L, com L só, Drielen com N, tá. Drielen Carvalho com N. Acompanha ela lá, pessoal. Também não sei como é que funciona a questão de agendamentos, mas deve ter algum contato lá, se alguém quiser te procurar. Lá tem um link, né, porque vai entrar em contato comigo, e aí a pessoa pode tirar as dúvidas. Às vezes a pessoa, tô com vergonha. Não, chama no direct, gente. Eu sou super tranquila para responder, conto como é que é. Porque às vezes a pessoa, eu queria saber, mas é que agora eu não consigo, mas eu queria entender como funciona. Pode me chamar. Nossa. Sem problema nenhum que eu responda. Muito bacana, obrigada mesmo, viu? Imagina, agradecer a presença também da sua mãe, que está ali, que parece irmã dela, de tão novinha, nos bastidores. Sejam sempre bem-vindas ao Guarujá, Ora Pronobis, ao PaxCast. Muito obrigada, conte conosco. Vamos pensar na próxima e pense em um tema polêmico, sim. um tema Aliás, já vamos deixar aqui para quem for assistir, né, os inscritos no canal. Se você ainda não é inscrito, também se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações. Coloca aqui pra gente nos comentários que tema que seria legal a gente aprofundar aqui com a Adrielen. Isso mesmo. Acho que vai ser muito bacana. Essa questão do ser mulher, né? Quantas demandas, né? Vem pra gente ser uma mulher segundo o coração Até de também Deus, questão de né? maternidade, né? Porque tem propriedade no assunto, né? Posso 3 falar. filhos. Educação dos filhos, né? Muito bacana. Tem muita coisa bacana pra gente trazer aqui. Gente, obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.